amigo, que a paz de Cristo seja contigo. Estou aqui para trazer uma reflexão da parte de Deus ao teu coração. Se você quiser e puder, vem comigo para a mesma. Nós vamos colocar como base o livro de Lamentações do profeta Jeremias, capítulo de número 3, a partir do versículo de número 31 adiante. Jeremias, Lamentações, capítulo 3, a partir do versículo 31 adiante. Nós faremos uma leitura extensa, um pouquinho mais longa do que o habitual, mas eu creio que Deus irá falar conosco de uma maneira toda especial por meio de sua palavra. Não poderia ser diferente. Após o término dessa leitura, por gentileza, deixe a sua Bíblia aberta. Nós iremos fazer algumas análises aqui dentro do contexto histórico. Lamentações 3, 31 adiante diz assim: pois o Senhor não rejeitará para sempre, pois ainda que entristeça alguém, usará de compaixão segundo a grandeza das suas misericórdias, porque não aflige nem entristece de bom grado aos filhos dos homens. Pisar debaixo dos seus pés a todos os presos da terra, perverter o direito do homem perante a face do Altíssimo, subverter um homem ao juízo, no seu preito, não o veria o Senhor? Quem é aquele que diz, e assim acontece, quando o Senhor não mande? Porventura da boca do Altíssimo não sai tanto mal como bem? De que se queixa, pois, um homem vivente? Queixe-se cada um dos seus pecados. Esquadrinhemos os nossos caminhos, provemo-los e voltemos para o Senhor. Levantemos os nossos corações com as mãos para Deus nos céus, dizendo: nós transgredimos e fomos rebeldes, por isso tu não perdoaste. Cobriste-te de ira e nos perseguiste, mataste, não perdoastes. Cobriste-te de nuvens para que não passe a nossa oração. Como escória e refúgio nos puseste no meio dos povos. Todos os nossos inimigos abriram contra nós a sua boca. Temor e laço vieram sobre nós, assolação e destruição. Torrentes de água derramaram os meus olhos, por causa da destruição da filha do meu povo. Os meus olhos choram e não cessam, porque não há descanso. Até quando, Senhor? Até quando, Senhor, atente e veja desde os céus? Até que o Senhor atente e veja desde os céus. Os meus olhos entristecem a minha alma, por causa de todas as filhas da minha mocidade. Como ave me caçam os que sem causa são meus inimigos. Cortaram-me a vida na masmorra e lançaram pedras sobre mim. Águas correram sobre a minha cabeça. Eu disse: estou cortado. Invoquei o teu nome, Senhor, desde a mais profunda masmorra. Ouviste a minha voz. Não escondas o teu ouvido ao meu suspiro, ao meu clamor. Tu te aproximastes no dia em que te invoquei, disseste: não temas. Pleiteaste, Senhor, as causas da minha alma, remiste a minha vida. Viste, Senhor, a injustiça que me fizeram, julga a minha causa. Viste toda a sua vingança, todos os seus pensamentos contra mim? Ouviste a sua afronta, Senhor, todos os seus pensamentos contra mim? Os lábios dos que se levantam contra mim e os seus desígnios me são contrários todo o dia. Observa-os ao assentarem-se e ao levantarem-se. Eu sou a sua música. Tu lhes darás recompensa, Senhor, conforme a obra das suas mãos. Tu lhes darás ânsia de coração, maldição tua sobre eles. Na tua ira os perseguirás e os destruirás de debaixo dos céus do Senhor. Era o ano de 587. Israel agora está lidando com a paga pelos seus desvios morais e espirituais da lei do Senhor, Deus Todo-Poderoso. Babilônia
um grande império que despontava na época e vinha conquistando povos e mais povos, vem contra a cidade santa de Jerusalém e derruba o templo edificado por Salomão para a glória do Senhor. Aquele que era o templo que enchia o ego dos judeus da época. A cidade é queimada a fogo, os príncipes, os sábios, são levados cativos. Nabucodonosor, grande monarca, largou um rastro de destruição por aquelas terras. E agora o profeta Jeremias, e não poderia ser outro profeta a escrever tais palavras, decide colocar o seu coração na ponta da caneta. Ele coloca toda a sua angústia, a sua revolta, a sua tristeza e se põe a escrever acerca do grande mal que sobreveio sobre a filha de seu povo. O grande mal que sobreveio sobre a cidade santa. E Jeremias é bem claro nestas palavras, aquilo que nós podemos chamar de uma canção fúnebre. Entretanto, ele também demonstra um certo fundo de esperança de que Deus irá ouvir a oração de seu povo, irá resgatá-lo daquela situação mais complicada, uma das mais complicadas situações possíveis. E aqui, Jeremias está nos falando sobre a situação daquele povo. Observe, por gentileza, que no versículo 31, no primeiro ele diz que Deus não vai rejeitar para sempre o seu povo. Ele já demonstra uma certa esperança, uma certa expectativa de que alguma coisa irá mudar em relação a seu povo. 32, ele diz que Deus, ainda que ele entristeça alguém, ele vai usar de compaixão, porque Deus, no 33, ele diz que não aflige um homem, não castiga um homem como tendo prazer nisto. Deus não tem prazer em lançar almas no inferno. Deus não tem prazer em ver um homem colhendo, de fato, aquilo que ele plantou. Deus é justiça, mas Deus também é amor. Deus não tem amor. Deus é a pessoa do amor, é o que diz as Santas Escrituras. Deus não tem prazer na morte do ímpio, disse Ezequiel, mas Ele quer que o ímpio se arrependa, se converta dos seus maus caminhos e viva. Deus não castiga um homem a fim de levá-lo a juízo. Deus leva o homem por estes caminhos do sofrimento para trazê-lo para junto de si. E quantas não são as pessoas que, por estarem recebendo em si a paga dos seus atos, não meneiam a cabeça em sinal de negatividade, erguem os punhos para os céus, amaldiçoam a Deus, quando na verdade eles estão colhendo apenas aquilo que eles plantaram. Mas não é desejo de Deus levar o homem a juízo, não é desejo de Deus castigar o homem, não é desejo de Deus pisar o homem. Ele não tem prazer nisto, ele não vê alegria nisto. Perverter o direito do homem perante a face do Altíssimo, subverter o homem no seu pleito, não ouviria o Senhor? Quem é aquele que diz, e assim acontece, quando o Senhor não o mande? Olha, por gentileza, esse versículo com atenção, porque Jeremias está aqui dando a chave para aquela situação que Israel estava vivendo. Ele está dizendo que Deus entregou o seu povo nas mãos dos caldeus. Toda aquela situação era uma permissão de Deus. Era Deus dizendo àquele povo que não estava se agradando dos seus caminhos. Afinal de contas, Deus já havia enviado seus atalaias, seus profetas, que de dia e de noite lutavam com palavras persuasivas, palavras divinas, profecias, na expectativa de converter aquele povo, de trazê-los para junto de Deus. Mas eles não quiseram ouvir a voz do Senhor. E aí é impossível não lembrar aqui da fala de Cristo, chorando e lá fazendo uma lamentação
sobre Jerusalém, dizendo: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas. Quantas vezes quis eu vos ajuntar vos reunir, como a galinha reúne debaixo das asas seus pintainhos, mas vocês não quiseram, vocês rejeitaram. Israel rejeitou a palavra do Senhor. E no versículo 38, Jeremias mostra claramente que é Deus que tem o domínio de todas as coisas. Deus é soberano, absolutamente tudo está debaixo de suas mãos, está no seu controle. No 39, ele faz uma pergunta: de que se queixa, pois, um homem vivente? Queixe-se cada um dos seus pecados. Esquadrinhemos os nossos caminhos, provemo-los e voltemos para o Senhor. Era um momento crítico, era um momento triste, porque no relato Jeremias afirma que os babilônicos, os caldeus, eles eram covardes. No invadir da cidade, não respeitaram as cães brancas dos idosos, obrigaram as crianças a carregar pesos e as crianças sucumbiam dentro de Babilônia pelas cargas altíssimas sobre seus ombros. As mulheres foram violentadas, não respeitaram a cidade santa do Senhor, e o profeta está chorando. Ele incorpora todo o sofrimento de seu povo para escrever este livro. Ele toma sobre si a lamentação de seu povo, a angústia de seu povo, e se põe a escrever esta lamentação. Perceba que nesse momento triste, nesse momento de dor, neste momento de lamúrias, nós podemos entender que o profeta Jeremias não estava apenas deixando uma palavra para o seu povo, mas profeticamente a palavra de Deus ultrapassaria os anos e chegaria até nós nos dias de hoje. Ele deixa esse legado para a posteridade. E nós podemos aprender algumas coisas através da palavra de Deus, com base em alguns versículos desse texto que lemos. É por isso que eu quero ministrar o seu coração nesta feita, de maneira bem rápida, sobre o caminho da regeneração. O caminho da regeneração. Observemos, por gentileza, que o primeiro passo para a restauração se encontra no versículo 39, de que se queixa, pois, o homem vivente. É uma pergunta, e a resposta é: queixe-se cada um dos seus pecados. O caminho para a restauração começa a partir do momento em que eu reconheço que o que eu estou vivendo, na verdade, é consequência daquilo que eu fiz, é consequência daquilo que eu pratiquei antes. Israel, de fato, estava colhendo aquilo que tinham plantado. E a Bíblia é muito clara ao nos dizer que existem certas situações que são pagas de nossos erros. São o salário de nossas falhas, de nossos desvios morais. Como, por exemplo, a enfermidade. João capítulo 5, a história narra que havia um homem no tanque chamado em hebraico Betesda, que tinha 5 pavilhões, há 38 anos enfermo. Jesus se aproxima dele, cura-o, mandando tomar a cama e sair dali e andar. E depois Jesus encontra-o novamente, e agora no templo, e diz ao mesmo a seguinte coisa: filho, não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. Ou seja, ele só estava naquela situação miserável porque ele tinha pecado. Aquela era uma paga de alguma coisa que ele tinha feito de errado no passado.
Se você pegar a Bíblia e abri-la no capítulo 28 de Deuteronômio, você vai perceber que Deus disse para Moisés que após o atravessar do Jordão, 6 tribos deveriam subir sobre o monte Gerizim e mais 6 sobre o monte Ebal. E eles profetizariam, declarariam ao povo as bênçãos decorrentes da obediência e as maldições decorrentes da desobediência. E entre as maldições da desobediência estão enfermidades, está o sucumbir perante os inimigos, estar ou não prosperar na terra em que se planta. Deus afirma: o céu será como de bronze e a terra debaixo dos pés como que de ferro, plantarão, não colherão. Não vou enviar chuva sobre vocês, não lhes irei abençoar. Agora perceba por gentileza ainda o capítulo de número 1 da carta do apóstolo Paulo aos Romanos, belíssima carta por sinal. Você vai encontrar ali uma série de doenças decorrentes da promiscuidade. O apóstolo ele foca alguns versículos a falar sobre a promiscuidade, a homossexualidade, e ele fala que estas pessoas receberam nos seus corpos a paga de suas ações, ou seja, enfermidades, angústias, depressão. Isso era a paga dos seus caminhos errados ou do seu caminhar tortuoso na terra. Então, o primeiro passo para a restauração é reconhecer que o que se está sofrendo, o que está colhendo hoje, é resultado daquilo que fizemos um dia. E a pergunta é: do que se queixa, pois, um homem? As pessoas se queixam tanto contra Deus, se queixam tanto contra o próximo, mas não se queixam de si mesmas. Elas se acham perfeitas. Queixar-se do marido é fácil, queixar-se da esposa é fácil, queixar-se dos pais é muito mole, queixar-se dos filhos é mole demais. Mas a Bíblia diz: queixe-se cada um dos seus pecados. Mas nós não queremos nos queixar de nossas falhas, nós não queremos nos queixar de nossos pecados, nós queremos nos queixar de Deus, nós queremos nos queixar das pessoas que estão à nossa volta, mas nós não queremos admitir os nossos erros. E aí é impossível não me lembrar aqui da mulher que toda manhã sentava-se na mesa de café com o marido e punha-se a observar a casa da vizinha e dizia: olha lá, mas que mulher relaxada, não lavou direito as roupas, está suja, está amarela, está encardida. Que má dona de casa é esta, que relaxada, que preguiçosa. E ela reclamou durante alguns dias, até que numa manhã ela levanta, senta-se à mesa com o seu marido e se põe novamente a observar a casa da vizinha e percebe que a roupa que estava no varal, os panos estavam limpos, branquíssimos. Ela diz: graças a Deus, aleluia, ainda bem que a ordinária tomou vergonha na cara e limpou de maneira correta as roupas. A que o marido lhe respondeu: não, mulher, não foi isso. É que hoje eu acordei mais cedo e limpei a vidraça de nossa casa. Percebeu? Na verdade, o relaxamento, o descuido não estava na vizinha, mas estava nela, que estava reclamando da mesma. Nós devemos buscar nos queixar de nossos pecados, de nossas falhas.
A Bíblia fala que o homem que encobre o seu pecado, ele nunca prosperará, mas aquele que confessa e deixa, este sim alcança a misericórdia de Deus. Israel precisava voltar-se para Deus de todo o seu coração. Israel precisava abandonar os baalins, abandonar os postes ídolos e se prostrar perante o Deus Todo-Poderoso, que havia os tirado com prodígios da terra do Egito. Então, o primeiro passo para a restauração é reconhecer que o que nós estamos vivendo, na verdade, é a paga de nossas falhas, é a paga de nossos pecados, é a paga de nossos erros. Veja um fumante, quando ele vai no médico e ele recebe um diagnóstico contrário ao que ele esperava, você tem câncer. Ele não deveria reclamar de Deus, não. Ele deveria entender que a culpa é dele, que ficou ingerindo todo tipo de porcaria, que ficou fumando de maneira constante, arrebentando a própria saúde. Ele deveria bater no peito e dizer: a culpa é minha, a culpa não é do meu pai, não é dos meus amigos que me incentivavam, a culpa não é de Deus, a culpa é minha. Eu estou recebendo em mim a paga das minhas peripécias, a paga de minhas atitudes erradas. O caminho da restauração começa primeiramente no reconhecimento de que o que nós estamos vivendo, na verdade, é a paga daquilo que nós fizemos um dia. Observe, por gentileza, o versículo 40, onde nós encontraremos o segundo passo para a restauração. Esquadrinhemos os nossos caminhos, provemo-los e voltemos para o Senhor. Esquadrinhemos os nossos caminhos, provemo-los e voltemos para o Senhor. Esquadrinhar é pesquisar, é analisar minuciosamente. E a pergunta que o Espírito de Deus nos faz nesta oportunidade é: será que nós temos andado nos caminhos do Senhor? Será que nós temos feito aquilo que agrada ao Deus de nossa salvação? Será que nós temos aberto mão das coisas para buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça? Analisemos os nossos caminhos e voltemos para o Senhor, é o que diz na parte B, provemo-los e voltemos para o Senhor. De nada adianta, meus irmãos, enfrentarmos as lutas, a paga de nossos erros e não aprendermos com eles, não aprendermos com essas falhas. Porque tem gente que cansa de dar soco em murro de faca, mas não larga, não abandona. A pessoa sabe que o relacionamento está afastando-a de Deus, mas ela permanece. Você sabe que esse namorado está te afastando de Deus, mas você permanece. Você sabe que essa moça não quer nada com Deus e você permanece. Você sabe que esses amigos só querem levar você para o fundo do poço, mas você permanece, mesmo Deus te alertando dia após dia, você permanece. A Bíblia fala que um homem que embrutece, enrijece a cerviz, será quebrado de tal maneira que não haja forma de uma ressocialização, não haja uma forma de restauração para ele. Cuidado, porque pode chegar um momento em que, de tanto rejeitar as advertências de Deus, não haja mais tempo para se arrepender, não haja mais tempo para voltar atrás. E é incrível que quando Israel entra em cativeiro, eles, iludidos com os falsos profetas
que com palavras mansas lhes diziam que eles iriam sair do cativeiro rapidamente. Primeiro diziam que não ia haver cativeiro. Quando eles são presos, os falsos profetas diziam agora, não, vai ser rápido, daqui a pouco acaba o cativeiro. Deus é bom e vai nos tirar daqui. E aí, Jeremias, no capítulo 29 do seu livro, escreve uma carta aos cativos, aconselhando-os a tomarem esposa para seus filhos, arrumarem emprego dentro de Babilônia, a crescerem, a prosperarem ali dentro, porque o cativeiro não ia terminar rapidamente como eles estavam pensando, mas eles ficariam ali por 70 anos. Por 70 anos. Meus irmãos, olhemos os caminhos que nós temos andado. Observamos se nossas palavras são de fato palavras de Deus, se os nossos pés têm se apressado para praticar aquilo que é correto ou aquilo que é mal perante os olhos do Senhor. O segundo passo para a restauração é você analisar seus caminhos, analisar seus passos. Nós temos andado no caminho estreito, que dá para a porta apertada, que é a porta da salvação, e que poucas pessoas, segundo Cristo, entram por ela? Ou nós temos caminhado por este caminho espaçoso, que dá na porta larga, muitos são os que entram por ele, esse é o caminho, essa é a porta que conduz à perdição eterna, ao sofrimento eterno, ao abandono total de tudo aquilo que é bom, que é Deus? Provemos os nossos caminhos, observemos os nossos passos. Será que temos obedecido a Deus? Será que temos andado nos caminhos do Senhor? Será que não existem áreas em nossas vidas que precisam ser urgentemente mudadas hoje? Devo abrir do coração e o deixar com que a palavra de Deus entre e faça morada? Terceiro e último e não menos importante passo para a restauração está no versículo de número 55, onde o profeta diz assim: invoquei o teu nome, Senhor, desde a mais profunda masmorra. É necessário orar. Mas observem, por gentileza, o versículo de número 52, onde o profeta diz que os inimigos vieram como ave. É como a águia que vem para abocanhar um pequeno camundongo no chão. Ele faz menção à força de Babilônia, que é a sua ferocidade nos seus ataques. Versículo 53, ele diz: cortaram-me a vida na masmorra e lançaram pedras sobre mim. Olha a situação do povo, como ele descreve. O versículo 53 tem a sua completude lá no versículo de número 55 que lemos, que fala novamente sobre masmorra. Masmorra aqui é cova. Ele está dizendo: eu fui contado com aqueles que morrem. É como numa guerra, muitos soldados estão feridos e caídos ao chão. Tem um soldado que ainda está vivo, está respirando, está pedindo ajuda. Alguém olha para ele e não dá nenhum tipo de atenção. Quando o outro se aproxima destes que por ali passou, pergunta: tem alguém vivo? Ele diz assim: todos estão mortos, não há esperança, vamos parar de buscar. É isso. Eu fui contado com aqueles que estão mortos, estão me enterrando vivo. Eu sou um cadáver entre os vivos. Estou sendo contado como se estivesse morrido. Talvez seja essa a sua situação. Você está sendo contado entre os mortos.
Seu casamento está sendo contado entre os casamentos que já morreram. Sua família está sendo contada entre as famílias que já morreram, que já se acabaram. Teu ministério está sendo contado como dentre os ministérios que se ruíram, que terminaram, que fracassaram. Mas ouça a voz de Deus. Versículo 55. Ele diz: invoquei o teu nome, Senhor, desde a mais profunda masmorra. Não existe profundidade tão grande que na mão de Deus não possa te alcançar. Qual é a altura do amor de Deus? Qual é a largura do amor de Deus? Qual é a profundidade do amor de Deus? Ninguém sabe. Não há como definir, não há palavras na mente humana que possam compreender tal coisa. Não interessa o quão longe você esteja de Deus, não importa o quão longe você tenha chegado nessa vida de pecados, nessa vida de prostituição, nessa vida de entrega aos vícios, Deus pode resgatar você, Deus pode tirar você dessa situação. Deus pode mudar a tua vida por completo, tirar os seus pés desse charco de lodo horrível e firmá-los sobre uma rocha para que você ande altaneiramente nessa terra e por fim poder ter o céu como destino final de sua alma. Um homem pode dizer acabou, mas para Deus tem jeito. Afinal de contas, aquilo que é impossível aos homens é possível para o nosso Deus. Invoquei o teu nome, Senhor, desde a mais profunda masmorra. Ouviste a minha voz. Irmão, se você orar, Deus vai ouvir você. Se você se prostrar, Deus vai ouvir você. Se você gritar por socorro, Deus vai ouvir você. Se você se dobrar hoje, seguindo esses passos, reconhecendo que você não é nada e que você está recebendo no seu corpo a paga de seus erros, analisar seus próprios caminhos e invocar o nome do Senhor, Ele virá sobre você com graça, Ele virá sobre você com poder, Ele virá sobre você com misericórdia e Ele irá mudar a tua vida por completo. Ele me ouviu, Ele me escutou. Não escondas o teu ouvido ao meu suspiro, ao meu clamor. Jeremias está dizendo: o meu povo e eu estamos como uma criança chorosa, estamos cortados, estamos sendo contados entre aqueles que estão mortos, fomos pisados. Veja o versículo de número 63, ele diz: observa-os, quem? Os babilônicos, os caldeus, observa-os ao assentarem-se e ao levantarem-se. Eu sou a sua música, eu sou a sua música, eu sou a sua paródia. Você sabe que paródia é uma releitura cômica de uma música, de uma peça, de uma obra. Ele está dizendo: eles olham para mim, eles riem de mim, eles fazem piada de mim. Ele diz: não há salvação para ele, acabou, já era, ponto final, está morto. Paródia é uma imitação, é uma zombaria, é como aquele que imita alguém de maneira exagerada para provocar riso.
Você imagina aquela pessoa que anda mancando de uma perna, e aí alguém que não é manco de uma perna, que não tem nenhum tipo de debilidade, ele pega uma muleta, um pedaço de pau, ele começa a manquejar de uma perna para brincar, para zombar daquele que tem alguma dificuldade física. É isso que Jeremias está falando. Eles dizem assim, eles me tratam assim, com desprezo. Você sabe que Israel, dentro daquele exílio, eles clamavam a Deus. Aí você imagina eles orando a Deus, tentando voltar-se para os caminhos do Senhor, os babilônicos dando risada deles, imitando a oração deles. O relato bíblico é: junto aos rios de Babilônia, penduramos as nossas harpas e choramos. Lamentamos. Os que ali habitavam diziam: cante um dos cânticos de Sião. E dizíamos: como cantar ao Senhor em terra estranha? Como? Eles estavam cobertos de zombaria, e como uma criança chorosa, suspirando. Deus se aproxima deles com uma palavra de vida, como quando a criança está chorando demais, está gritando, e a mãe diz: engole o choro. Foi assim que Deus chegou para aquele povo. Pare de chorar, não temas, engole o choro. É o versículo 57. É a resposta de Deus. No dia em que eles estão lamentando, no dia em que eles estão chorando, como um bom pai ou uma mãe que se aproxima de um filho, diz: engole o choro, aquieta-te, não tenha medo, eu estou com você, em meus braços você tem segurança. Quando a mãe diz: engole o choro, a criança ela respira fundo e salta o ar, respira fundo e salta o ar. Deus está dizendo para você hoje: engole o choro, respire fundo, respire fundo, porque esse tempo de angústia tem tempo determinado para acabar. Tem prazo de validade esse sofrimento. Não é para sempre que você vai estar por baixo. Não é para sempre que você irá contar derrotas, colecionar vergonhas. Não é para sempre. Se hoje você decidir abrir seu coração para Cristo, entendendo que o que você está vivendo, na verdade, é a paga dos seus erros, dos seus pecados, de sua ignorância, entendendo que seus caminhos foram maus até hoje, Deus vem sobre você, Ele vai ouvir a sua oração, Ele vai ouvir o seu clamor. O Senhor se aproxima do dia da angústia e diz: não temas, não temas, não temas, disse o Senhor a Josué. Não temas, disse o Senhor aos discípulos, que em meio a tempestades desesperados estavam, dizendo: mestre, 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 socorre-nos, porque estamos perecendo. E ao despertar, ele repreendeu o vento, repreendeu a fúria do mar e fez-se grande calmaria, de maneira tal que eles diziam: quem é este que até o vento e o mar obedecem? Se você reconhecer hoje que não é nada sem Cristo, se você reconhecer neste momento que a lugar nenhum você vai sem a misericórdia dele, então Ele abraçará você. Ele tem um lenço para enxugar as tuas lágrimas. Ele é companhia para a tua solidão.
Ele é cobertor para as suas noites em claro, suas noites frias, geladas. Ele é cobertor para o enfermo, Ele é remédio. Ele é vida para aqueles que jazem em morte. Ele é luz para os que estão em trevas. Ele pode mudar essa situação, meu irmão. Ele pode mudar essa situação, minha irmã. Creia nele, confie, entregue o teu caminho ao Senhor. Agora observe, por gentileza, versículos 64, 65 e 66, é que eu concluo. Tu lhes darás recompensa, Senhor, conforme a obra das suas mãos. Tu lhes darás ânsia de coração, isto é, desespero. Maldição tua sobre eles. Na tua ira os perseguirás e os destruirás de debaixo dos céus do Senhor. Daniel, capítulo de número 5, narra a queda de Babilônia, naquela noite em que Beltesazar está fazendo um grande banquete para as autoridades políticas. Manda trazer os utensílios que tinham sido tirados do templo do Senhor, erguido por Salomão para a glória do Deus vivo, a fim de tomar vinho e bebida forte. E a palavra diz que uma mão pôs-se a escrever na parede: Mene, Mene, Tekel, Parsim. Pesado fostes na balança e fostes achado em falta. Aquele era o fim do Império Babilônico. Ruiria naquele dia. Ciro invade a cidade e Dario passa a reinar. Fechei minha Bíblia. Deus irá pôr um ponto final nessa angústia hoje, mas isso depende de você. Depende de você entregar o seu caminho ao Senhor e confiar nele. Nós só precisamos de Cristo, só precisamos ter fé. Entrega seu caminho ao Senhor hoje, meu irmão. Entrega a tua vida a Cristo e faça esse convite mais que especial a você. Aceite a fé em Jesus Cristo hoje. E Ele vai entrar na tua vida, e eu não lhe prometo que você não terá lutas a partir deste dia, mas eu prometo que você terá uma paz indizível no coração. Essa é a paz que excede todo entendimento, é a paz que só Cristo pode nos dar, só Cristo pode nos conceder tal coisa. Aonde você estiver, se você quer entregar a sua vida a Cristo, por gentileza, faça assim com as mãos e repita as seguintes palavras: Senhor Jesus, eu me arrependo no pó e na cinza de todos os meus pecados, por todos os meus caminhos tortuosos. Senhor, eu me rendo, eu me prostro e reconheço que nada sou, que nada posso fazer. Eu creio na expiação pelo sangue de Cristo no alto da cruz. Eu aceito que sou amado, aceito que sou filho, aceito que sou um privilegiado por poder fazer parte da família de Deus. Senhor, em nome de Jesus, me aceite como por adoção, como teu filho, a partir de hoje, em nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, seja bem-vindo à família de Cristo. Nosso caminho agora é em direção a Jerusalém Celestial. Vamos orar ao Senhor, vamos? Glória a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, nós estamos conscientes de nossa miserabilidade nesta terra. Agradecemos-te por esta palavra vinda do teu trono de graça. Agradecemos ao Senhor, ó Deus, pelo
pão de cada dia, pelo fôlego de vida, enfim, por todas as coisas. Nós lhe adoramos e nós bendizemos ao teu nome e pedimos-te para que graves as palavras na tábua de nossos corações, de maneira que dela não nos esqueçamos. Guia-nos, Pai, pela vereda da justiça, pelo caminho reto, que seus santos preceitos estejam na nossa mente, plantá-los. Em nome de Jesus, nos guarde, nos livre de todo mal. E ajuda-nos, ó Pai, nas nossas lutas diárias contra o homem do pecado, nossa velha natureza caída. Ajuda aqueles, ó Deus, que aceitaram, que foram amados por Ti, aceitaram a fé em Cristo neste dia. Que o Senhor possa abençoá-los todos os dias, para a Tua glória e para o Teu louvor. É o que nós lhe pedimos, crendo, em nome de Jesus. Amém e amém. Meu amigo, que Deus abençoe você, que Deus abençoe a tua casa, toda a sua família, minha irmã. Até uma próxima, querendo Deus.